Olá, eu sou o Giovanni Massa, sou médico neurocientista, pesquisador de plantas medicinais e ultimamente eu venho me dedicando principalmente ao estudo do uso prático e clínico da cannabis medicinal. Antes de a gente entrar então nessa primeira aula do que você precisa saber, é muito importante da gente começar pelo apanhado histórico, né, de onde veio essa história. Então a cannabis ela está citada e referenciada em todas as literaturas médicas dos povos que habitaram esse planeta, nos 4 cantos do mundo. Então são citações de milhares de anos, né? A gente tem alguns achados já há mais de 10 mil anos em cavernas com referência à planta. A partir daí, a primeira literatura médica que realmente referenciou isso em seus tratados foi a chinesa, né, através do imperador. E foram encontrados também na Índia, no Egito, ou seja, em todos os sistemas médicos de alta relevância para o modelo que a gente usa atualmente, né, que é um modelo ocidental de uma medicina baseada em evidências. E essa evidência acerca da cannabis, acerca de estudos clínicos, ela também é muito antiga, né? Então o primeiro estudo clínico foi de 1800 e, se eu não me engano, 50, meados de 50, meados de 40. E é um estudo que já referenciava, por exemplo, o uso em epilepsia, em dores crônicas, em reumatismo, né? Coisas que a gente vê hoje que é bem de praxe e é bem útil, né, clinicamente. A partir daí, o estudo de maior relevância mesmo nesse cenário foi lá para meados da década de 50 e 60, quando começou-se a identificar quais são de fato os componentes desse sistema endocannabinoide, né? Então identificou-se ligantes e receptores. Então identificou-se que a gente tinha um receptor CB1, receptor CB2, e o grande pai desse achado foi o Rafael Mechoulam, um químico israelense que participa hoje de uma série de pesquisas, né, envolvendo cannabis, pesquisas de alto nível. E isso tudo começou lá isolando os principais componentes da cannabis, né, identificando qual era o componente que realmente tinha o efeito psicoativo, qual eram os componentes de maior abundância. E nessa época tem um experimento muito clássico, né, que o Rafael Mechoulam colocou alguns desses componentes em um bolo e ofereceu aos seus amigos ali de pesquisa, seus amigos íntimos, e notou efeitos bastante diferentes do THC nessas pessoas, né? Foi a partir daí que ele teve a conclusão que realmente o THC era o princípio ativo, psicoativo, né, da cannabis. Mas a gente vai ter tempo para poder explicar um pouquinho mais sobre esses fitocannabinoides, que são esses componentes que a gente tem na planta. A partir dessas descobertas do Mechoulam, então se popularizou bastante a pesquisa medicinal, avançou-se bastante no sentido de ter um embasamento fisiológico, né, para poder explicar por que isso funciona. E foi uma briga direta, um confronto direto frente a um proibicionismo que era vigente na época. Então a cannabis ela viveu 3 fases, digamos assim, marcantes, né, que é uma fase mais antiga, do qual era bastante usual em todos os territórios e todos os povos, né, digamos assim, que habitavam o planeta. Depois entrou-se na fase do proibicionismo, do qual esse uso ele chocava direto com interesses comerciais, interesses políticos, interesses culturais também, acerca do tipo de povo que utilizava isso, né? Então era uma espécie de repressão de minorias. Você reprimia o acesso ao cannabis, você acabava reprimindo aquelas minorias que utilizavam a planta para relaxar ou com finalidade cultural. E meio a esse cenário, ela ficou muito tempo reprimida e sendo proibida a sua pesquisa, até mais ou menos depois da descoberta então desses receptores e desses componentes da planta, e explicando por que ela funcionava. E a partir daí, uma enxurrada de artigos vem sendo publicado dia após dia. Hoje em dia o volume é extremamente grande, precisa ser categorizado entre pré-clínicos, clínicos, e qual tipo de doença e qual tipo de fitocannabinoide que a gente está falando. O mercado do Brasil, oficialmente, ele se abre em 2014, na entrada do Mevatil, que é o primeiro remédio de cannabis lá na farmácia, e a gente já tem aí um preparado à base de CBD e THC. Então é uma história relativamente moderna a nível de farmácia, mas muito antiga a título de uso cultural, né, de uso médico em várias populações. E
Por que a cannabis funciona? A cannabis funciona porque ela interage diretamente com o sistema endocannabinoide, que é um sistema vital para o funcionamento do corpo humano. Esse sistema ele começou a ser referenciado nos livros muito tardiamente, por falta de conhecimento de fato. Então, o primeiro livro de farmacologia que traz isso com um capítulo dedicado é o Hang Daily, e é um livro de 2016, recente demais, mas, como eu disse, o estudo, o embasamento científico, ele vem desde a década de 60. Em 92 foram isolados daí alguns ligantes endógenos, os receptores, e a partir daí o crescimento ele foi muito acelerado. Então, basicamente, o que é que esse sistema faz? O sistema endocannabinoide ele é um sistema de sinalização celular, certo? Então, uma célula ela precisa se comunicar com outra célula acerca das condições que ela está vivendo, acerca da questão de reprodução dela, acerca de fatores que podem prejudicar a sua reprodução ou seu crescimento, e acerca de produção de energia, de quanto de energia que aquela célula vai precisar mediante o ambiente que ela está inserido, ou a função que ela desempenha. E esse sistema endocannabinoide ele é vital para esse processo, não só para esse processo, mas para regular vários outros processos fisiológicos que acontecem rotineiramente no nosso corpo. Então a gente tem cascatas de inflamação, a gente tem cascatas de coagulação, a gente tem uma série de produção de substâncias no nosso corpo que vão de aminoácidos a neurotransmissores, a colesterol, e boa parte dessas substâncias são reguladas direta ou indiretamente por esse sistema endocannabinoide. Então, o melhor paralelo que a gente pode traçar dele para uma pessoa ainda leiga no assunto é uma espécie de equalizador do corpo humano. Então, o equalizador, a gente tem aquela placa com diversos botões para poder aumentar ou diminuir o som, e é muito por aí o que acontece com a cannabis. Então, ela parece regular diversos sistemas e diversas funções no nosso corpo. Então é muito difícil você utilizar cannabis com uma finalidade e você só atacar realmente aquela finalidade, como acontece hoje, por exemplo, com a medicina alopática. Você tem alguns mecanismos de ação que você conhece e você utiliza um remédio para poder atuar especificamente naquele mecanismo de ação. Não é bem assim com cannabis, porque são muitos mecanismos de ação, são muitas substâncias, e tudo isso junto existe uma somatória desses efeitos, de mecanismo de ação, e a isso é dado o nome de efeito comitiva, que é o efeito integrado, o efeito de todos os compostos ao mesmo tempo agindo em diversos mecanismos de ação diferentes. Então essa referência sobre o que é o sistema, o que faz o sistema, além dela ser nova, ela é muito complexa. É muito difícil você explicar ele na íntegra, até porque ele não está totalmente desvendado na íntegra. A gente tem vários outros receptores não clássicos, que não são o receptor CB1 e CB2, que desempenham várias funções importantes, inclusive utilizando o canabidiol como o seu ligante, que é a substância hoje mais comercializada, é o subproduto da cannabis hoje mais utilizado é o canabidiol. Então, além desse comparativo que eu trouxe de equalizador, trazendo o sistema endocannabinoide como equalizador, a gente pode comparar também, especificamente nos neurônios, a sua ação como se fosse um sinalizador de trânsito. Então, existe um neurônio pré, um neurônio pós-sináptico se comunicando, mandando-se uma série de mediadores químicos para poder transportar o sinal elétrico de um neurônio para outro. O sistema endocannabinoide ele é produzido sob demanda, principalmente no neurônio pós, ou seja, o neurônio que recebeu a mensagem, para o neurônio pré, informando que ele já captou a mensagem, informando que ele já pode parar de enviar neurotransmissores, que essa mensagem já foi compreendida. Então, esse freio, digamos assim, na transmissão, é muito parecido com aquele agente do trânsito que fica ali organizando quem pode passar, quem deve passar, mais rápido, mais devagar. Então essa comparação ela é pertinente porque essa atuação do sistema não é exclusivamente no neurônio pré e no neurônio pós. Existe também aqui uma célula da glia, existe daqui uma micróglia, que são outras células que estão na estrutura do tecido cerebral e que tem várias outras funções, entendeu? Então, além dessa regulação de neurotransmissor, está se mandando um sinal ali para a célula da glia também, para poder manter aquela ligação ativa, porque aquela ligação está sendo bastante utilizada. Está sendo mandada uma mensagem para a micróglia, que é uma célula que vai fazer toda a parte imunológica desse sistema nervoso, que vai ser responsável por podas sinápticas.
né? Então, existem várias células ali ao mesmo tempo sendo influenciadas por esse sistema. E assim também acontece em qualquer outro tecido do órgão humano, tecido cardíaco, tecido muscular, tecido dermatológico, todos eles têm receptores e ligantes, né, endocannabinoides, do qual vão modular essas diversas informações que acontecem no nosso corpo a todo momento, de produção de substâncias, de sobrevivência, de reprodução de célula, de quanto de energia que essa célula vai produzir e por aí vai. De onde vem, né? De quando começou, então, quando se descobriu esse sistema? Esse sistema é extremamente antigo. Então, estima-se que a Terra hoje tenha 4,5 bilhões de anos e o sistema endocannabinoide ele nasce num primeiro organismo um pouco mais organizado a título de sistema nervoso, que é a hidra, né? Então, a hidra ela tem uma rede neural. A hidra ela não faz muita coisa, ela praticamente só abre a boca, fecha a boca, abre a boca, fecha a boca, se tem um estímulo de alimento próximo dela. E o sistema endocannabinoide ele está presente há 600 milhões de anos na evolução, né? na evolução das espécies, muito antes, por exemplo, das plantas existirem aqui no planeta Terra. Então as plantas elas só foram vir a existir 200 milhões de anos depois dos animais, que já tinham um sistema endocannabinoide, já produziam ligantes, já tinham receptores e já tinham enzimas que degradavam esses ligantes. Então, essa comparação com a hidra é muito importante, trazer um pouco da história da evolução do canabinoide, do sistema endocannabinoide, é muito importante para a gente perceber o quão relevante ele é na fisiologia humana, né? Então a gente não está falando de um detalhe, não está falando de uma coisinha, de uma coisa que pode viver com ou sem. A gente está falando de um sistema que está presente em todos os organismos da face da Terra, exceto os insetos, pela mera questão dos insetos não produzirem ácido araquidônico, que é um precursor básico para esses endocannabinoides. Então, os insetos não têm sistema endocannabinoide porque eles não são capazes de produzir a substância para o sistema funcionar. Mas todos os outros animais da face da Terra têm esse sistema e é um sistema absolutamente incompatível com a vida. Se eu inibo a expressão gênica do sistema endocannabinoide, esse ser vivo ele não vinga, ele não consegue sobreviver, né? Mediante tão importante que é isso para a função básica da homeostase, né? O que é a homeostase? É a busca pelo equilíbrio. Então o nosso corpo está constantemente buscando o equilíbrio. Se você está sem alimento, dispara-se um mecanismo de fome. Se você está com sede, dispara-se um mecanismo de sede. Se você está com pouca água, desidratado, dispara um mecanismo de sede. Se você está com sono, dispara um mecanismo de querer fazer você ir dormir. E assim sucessivamente para vários processos fisiológicos, né? Então, esse sistema que está por trás disso, que obviamente tem sistema nervoso, tem sistema circulatório, mas o sistema endocannabinoide ele é vital para isso acontecer de forma equilibrada e coordenada e organizada, né? Aí está então a importância. Bom, a explicação mais aprofundada do que o sistema faz, quais são os componentes, eu acho que merece uma aula dedicada, né? Porque a gente não vai ter tempo suficiente aqui para elucidar, mas vale a pena a gente trazer à tona que é basicamente um sistema composto por receptores, por ligantes, né? E por endocannabinoides, ou seja, substâncias que a gente produz, esses são os ligantes, os receptores, que é onde os ligantes se conectam, e as enzimas que degradam esses ligantes, né, que vão tanto produzir ou degradar. Então, a modulação desse sistema ela pode acontecer em várias circunstâncias, né, em vários pontos dele. A gente pode tanto dar a substância que também vai se ligar lá no receptor, né, que vai mimetizar essa ação. A gente pode dar uma substância que diminui a degradação desses ligantes, dessa produção endógena que a gente tem, e a gente pode dar substâncias que bloqueiam, né, também esses receptores. Então, o pool de mecanismos de ação e de farmacologia que a gente vai ter acerca desse sistema é muito grande. A gente está apenas começando, a gente está falando de poucas substâncias ainda, de poucos derivados da cannabis. Provavelmente no futuro vão ser centenas de derivados de cannabis úteis para a prática clínica, né? Cada um deles personalizados e moldados para mais variadas patologias humanas, que é mais ou menos o que aconteceu na história da cannabis. Então,
A história da cannabis, ela traz muito essa questão da cruza de várias plantas em busca de obter efeitos variados, para as mais variadas finalidades. Então existe hoje a cannabis que melhora o seu sono, a cannabis que melhora a sua parte de aprendizado, a cannabis que melhora a sua questão com apetite, né, ou com a questão com humor, e assim vai se acontecer com os medicamentos, né? Então vão se aproveitar essas espécies, entender quais são os componentes que existem dessas espécies que interagem com as doenças e conseguir construir produtos específicos para nichos específicos. Bom, eu queria explicar um pouco sobre essa questão de fitocannabinoides, né? Então, o que a gente utiliza de fato da planta? Qual que é o princípio ativo? O que a gente entende que funciona, né, como um IFA, um insumo farmacêutico ativo da planta e que é benéfico para a prática médica. Dentro da planta existem mais de 5 centenas de compostos, né? Então esses compostos eles são divididos aí em canabinoides, que são os compostos aí lipofílicos, eles são divididos em terpenos, que são as partes aromáticas da planta, que está presente em todos os compostos vegetais, né? E tem a parte dos flavonoides, que são uma espécie de antioxidantes, tem atividade contra pragas, contra insetos. São os 3 principais componentes, digamos assim, que temos na planta. Só que tem vários outros constituintes de que não são ainda tão bem estudados, de ácido graxo, de proteínas, de compostos fenólicos, mas o que a gente utiliza hoje, de fato, são os canabinoides principalmente, né? Os terpenos, eles foram muito exaustivamente pesquisados e são hoje utilizados muito pela aromaterapia, mas ainda não chegou-se o entendimento prático clínico de como utilizar canabinoides junto com qual terpeno, provavelmente no futuro, né? Hoje o que a gente faz é escolher qual canabinoide a gente vai utilizar, em qual concentração, para qual patologia, né? Então quando a gente fala de canabinoides, a gente tem principalmente aquela coisa do CBD e do THC, né? Então o THC é um canabinoide que tem efeito psicoativo. O CBD é um canabinoide que não tem esse efeito psicoativo, mas tem muito efeito terapêutico. Geralmente usa-se produtos com os dois, né? Então são produtos que chamam-se de full spectrum, porque tem todo o espectro da planta. E aí, entrando até um pouco nessa seara, existem vários subprodutos da cannabis, dependendo principalmente de como você fez essa extração, né? De que canabinoide está ali dentro. Então a gente pode ter compostos oleosos, porque os canabinoides são lipofílicos, então a gente tem compostos oleosos full spectrum, ou seja, com THC, com CBD, com vários outros canabinoides. Tem compostos broad spectrum, do qual a gente retira o THC. Por quê? Porque o THC pode provocar mais efeitos colaterais, pelo seu efeito psicoativo. Não que ele deva ser marginalizado ou vetado dessa prática. Ele só deve ter um pouco mais de cuidado, cautela, porque ele realmente é um pouco mais perigoso no sentido de efeitos colaterais, mas igualmente potencialmente curativo e terapêutico também no sentido de efeitos clínicos. Então a gente tem os produtos full spectrum com o THC, os produtos broad spectrum sem o THC. A gente pode também ter produtos isolados, né, com apenas um canabinoide. A literatura mostra que geralmente não funciona muito bem essa prática. Já foi tentado isso exaustivamente na farmacologia. A gente tem os compostos também de oleosos da semente, do qual não tem lá tantos canabinoides, mas podem ter outros compostos nutricionais importantes. E basicamente esses são os tipos, né, de apresentação desse extrato bruto. Desse extrato bruto, do qual vai ser misturado com outras bases para poder formular outros tipos de via de administração, né? Então esse extrato bruto ele pode vir na via de óleo sublingual, ele pode vir na via de creme, ele pode vir na via de cápsulas, né? Ele pode vir na via de supositório, e o céu é o limite, porque provavelmente vão ter várias outras apresentações de que são apresentações mais fáceis e mais personalizadas para aquele consumidor final. Então, por exemplo, para as crianças, às vezes ela tem dificuldade de tomar cápsula, mas ela tem facilidade de comer uma balinha. Então a gente poderia pensar na questão do gummy, né, que é
aquelas balinhas coloridas e tal. Existem apresentações também da forma inalada, da forma vaporizada, né? Não é da forma carbonizada, que é como as pessoas utilizam no ambiente, vamos colocar assim, recreacional, mas eu prefiro o termo adulto, né? Então existe hoje um uso adulto de cannabis, que é um uso, né, sem nenhuma correlação com a prática médica, é um uso como se a pessoa estivesse tomando uma garrafa de cerveja, por exemplo. E esse uso, que é o uso fumado, que é o uso carbonizado, ele não tem nada a ver com o uso vaporizado ou o uso inalado, né? Então é possível você hoje inalar cannabis de uma forma atóxica, de uma forma sem carbonizar, só utilizando realmente os princípios ativos. E tem dispositivos específicos para isso e formas de se fazer, spray nasal ou vaporizadores e por aí vai. Então a gama de possibilidades ela é muito vasta. Existem apresentações tópicas diferentes de creme, como Bat Bomb, sprays e, enfim, para crianças a questão de pirulitos e diversas outras. A tendência realmente do mercado é crescer cada vez mais. Quando a gente fala de cannabis, a gente não pode deixar de referenciar um autor papa, né, que é o Raphael Mechoulam. Acho que ele merece todos os créditos, deve ser lida muitas obras dele. E tem um outro pesquisador que eu gosto muito, que é o Vincenzo Di Marzo, e ele é um italiano, e ele elucidou toda essa estrutura química do sistema, né? Então tem uma publicação muito importante dele, do qual eu vou poder trazer aqui com um pouco mais de detalhes acerca do que é o sistema endocannabinoide, né? Quais são as principais vias, os principais metabólitos e as principais enzimas que compõem esse sistema. Então, esses canabinoides que eu estou falando, eles frequentemente se decompõem e se transformam em um ou outro canabinoide. A gente tem um canabinoide, digamos assim, mãe, que é o CBG, canabigerol, e esse canabinoide ele se divide e se transforma em outros 3 canabinoides, né, que é o CBD, o THC e o CBC. Todos os 3 na sua forma ainda ácida, né? Então, a partir da combustão desses componentes, ou seja, do aquecimento controlado ou do aquecimento carbonizado no uso adulto, vão se transformar essas formas ácidas em formas daí descarboxiladas. Então, o THC, o CBD, o CBC em sua forma ativa. E se você deixa esses componentes ali em espera ou espera o fator do tempo mesmo, eles acabam se transformando ainda em outros canabinoides. Então é a partir daí que a indústria consegue produzir e ter produtos com vários tipos de canabinoides diferentes. Bom, então entendendo esse conceito de fitocannabinoides, né, de que a gente tem um fitocannabinoide mãe, que é o CBG, que ele vai se dividir e vai acabar sendo precursor de outros 3 principais fitocannabinoides, né, que é o CBD, o THC, o CBC. Eles vão ser queimados ou então aquecidos e se transformar nas suas formas ativas, de fato. É a partir daí que a indústria utiliza esses produtos para poder formular extratos de cannabis com as mais diversas finalidades. Então, quais são as quimiovariantes ou quais são os extratos que realmente a gente tem hoje na prática, que está acesso já ao médico conseguir entregar uma prescrição para o seu paciente? Então, fala-se hoje muito de quimiovariantes, né? Então, fala-se de extratos com predomínio em CBD, extratos com predomínio em THC e extratos com ambas as partes equivalentes, um extrato chamado 1 para 1. Então esse que predomina o THC, ele é o chamado quimiovariante tipo 1, o que predomina o CBD é o quimiovariante tipo 3 e o 2 é o que tem uma parte de cada. Então a literatura médica, os papers, né, os ensaios clínicos, eles geralmente utilizam esse termo, quimiovariante, né, de prevalência em CBD, em THC ou equivalência. E muito provavelmente essa área de pesquisa, né, de endocannabinoides, de sistema endocannabinoide, ela ainda vai avançar muito e é muito provável que ela venha até participar de um prêmio Nobel ou vencer um prêmio Nobel, porque é muito relevante na espécie humana. Acho que falta ainda muita coisa para a gente descobrir. Hoje são centenas de doenças já classificadas como possivelmente terapêuticas utilizando produtos à base de cannabis, principalmente por essa relevância desse sistema com a homeostase, com a fisiologia. Então eu arriscaria dizer que provavelmente a cannabis ainda vai levar um prêmio Nobel
ou na área de sinaptogênese, que seria a formação de novas sinapses, ou na área de neurogênese, que é a formação de novos neurônios, né? Ou na questão de neuroplasticidade, né? De neuromodulação, de controle inflamatório. Então são muitas áreas realmente extremamente relevantes, do qual um melhor refino no entendimento e no uso prático dessas medicações certamente vão conduzir ainda os pesquisadores a um prêmio Nobel. E esses produtos de cannabis, eles não vêm de hoje, né? Eles não estão começando agora com essa descoberta dos ligantes e dos receptores. São produtos que já estão na farmácia desde a década né, do século passado. Então, desde 1850, por aí, você achava em todas as farmácias naturais preparados à base de cannabis, né? Com essas finalidades. Eles também já sabiam que tinha um que era mais forte, que tinha mais efeito psicativo, outro menos e tal. Agora, uma coisa que é importante a gente trazer é que o médico que começa a prescrever, ele certamente vai se deparar com o paciente utilizando óleos artesanais, né? Então, o que é o óleo artesanal? É o preparado do vizinho, é o óleo que comprou no Mercado Livre, é o óleo que o primo, o tio, alguém deu para essa pessoa, né? Então é um óleo que não tem nenhum tipo de rastreio de vigilância sanitária, não tem nenhum tipo de controle com relação à substância e concentrações que a gente tem ali dentro, e assim como não vai ter, obviamente, nenhum controle com relação a contaminantes, pragas, produtos que não deveriam estar ali dentro. Vale a pena a gente trazer nesse contexto que a cannabis é uma planta que ela puxa muito as impurezas do solo. Então, se esse solo é um solo impuro, um solo cheio de metal pesado, esse óleo, esse extrato, ele vai estar impuro, ele vai estar cheio de metal pesado. Então, um controle sanitário é imprescindível quando a gente está falando de extratos de plantas, né? De qualquer planta, não só de cannabis. E o assunto hoje está sendo muito trazido à tona, ele está nas principais emissoras e veículos de informação, e as pessoas obviamente estão aproveitando, né, essa necessidade humana dos pacientes e oferecendo os mais variados produtos. Quando esse produto chega no âmbito médico, a minha opinião é que a gente desaconselha esse uso, porque a gente, como médico, não tem como controlar miligrama, não tem como controlar a qualidade, e a gente passa a utilizar um produto do qual a gente consiga o mínimo de controle, né, acerca de concentração e de padronização. Então, o paciente não pode um mês estar bem, achar sua dose, e no outro mês ele não sabe se ele vai ter a medicação, se vai ser igual, né, se vai ser o mesmo sabor ou a mesma concentração. Então, isso acaba prejudicando muito o tratamento. É muito fácil hoje você conseguir um produto artesanal e é muito fácil também você não ter resposta quando você utiliza um produto artesanal, né? Então, ou ter uma resposta negativa, uma resposta de um efeito colateral não tão interessante. Com relação daí aos óleos importados, né, que vem pela Anvisa, é muito importante que a gente também certifique da qualidade desse óleo, que a gente pode verificar através do certificado de análise, né? Então, toda empresa séria, ela vai trazer um certificado de análise mostrando o que é que contém ali naquele óleo, né, quais são as concentrações dos canabinoides e de possíveis contaminantes. Então, é a partir daí que a gente tem segurança em prescrever, né, aquela medicação, com o controle que toda medicação deve ter. Bom, um outro ponto relevante, que é o que todo mundo quer saber, é a questão da prescrição, né? Então, como prescrever medicamentos à base de cannabis? Basicamente, hoje vai ser uma receita branca, uma receita simples, comum, desde que você não vá utilizar THC em altas doses, que é aquela quimiovariante tipo 1. Então, se você vai usar produtos à base de CBD, que é mais usual e mais versátil na aplicação médica, você vai precisar de uma receita branca, você vai colocar o nome da medicação, quantas caixas, tudo igual. E geralmente eu oriento que você comece com uma fase que a gente chama de escalonamento. Então comece pequeno, baixe as doses, suba devagar, mas continue subindo, né? Não deixe de subir, porque é a subida que vai proporcionar que você chegue no efeito terapêutico, na dose ideal daquele paciente. Cada paciente tem uma dose, cada paciente tem um tônus, e essa, sem dúvida, é a principal dificuldade que os médicos hoje trazem no dia a dia. Então, quando você fala assim de medicação e de tratamento, a primeira pergunta do médico é qual é a dose, quantos comprimidos, quantas miligramas. A miligrama ela varia, não tem efeito deletério tóxico que vai levar esse paciente para o hospital. Então, o que o médico tem que fazer com o seu paciente é deixar ele tranquilo, deixar ele seguro de que ele pode subir no gota a gota, que ele vai encontrar essa dose,
Quando ele esbarrar numa situação de que ele tiver um efeito colateral, que geralmente é leve, é uma sonolência, é uma tontura, que ele pare essa subida e retorne para a dose anterior. Um outro cenário que pode acontecer é o paciente vinha subindo a dose e eu estava bem, estava com efeitos positivos e aí de repente esbarrou na perda do resultado. Ou seja, aquele resultado que era positivo já não está mais tão positivo assim. Então isso significa que a gente passou um pouco da dose. Claro que na aula específica a gente vai trazer muito mais detalhes sobre isso, mas de forma geral não é difícil alguém iniciar essa terapia. Comece com produtos à base de CBD, você vai ter muito menos chance de efeitos colaterais e dê essa orientação assertiva para o seu paciente, de começar pequeno, aumentar a cada 2 ou 3 dias uma gota, até que se esbarre na melhor dose terapêutica possível. Isso agrega uma autorresponsabilidade também do paciente perante seu tratamento, e uma necessidade do médico de criar um vínculo com esse paciente, de que esse paciente tenha acesso ao médico para tirar uma dúvida, para fazer um retorno, Isso é muito importante, esse tipo de ajuste e esclarecimento acerca dessa terapia. Existe uma curva que acho que vale a pena a gente trazer, chamada curva em U invertido, E o paciente ele geralmente atinge o ponto máximo da curva quando ele está na sua dose ideal. Então é um gráfico que representa o produto da dose pela resposta. E isso não serve só para cannabis, isso geralmente serve para várias substâncias também à base de plantas e não à base de plantas também. De você ir aumentando a sua dose até que você atinja o seu ponto máximo. Caso você passe desse ponto, você retorna para a dose anterior. Então essas são as dicas iniciais para a prática clínica. Começar com doses baixas, preferir preparados de CBD, orientar bem esse paciente, dar acesso a esse paciente a retornar. Essas doses elas são variáveis, obviamente, dependendo de quanto que aquela pessoa está necessitando para poder recuperar um tônus normal de canabinoides. Hoje na prática clínica se fala muito em deficiência do sistema endocannabinoide, então de pouca produção endógena e a gente acaba tendo que repor mais para esse paciente. CBD ele pode ser ajustado em 2 tomadas, em 3 tomadas ou até 4 tomadas, vai depender muito da prática de cada um, do metabolismo principalmente de cada um, mas sempre iniciar com 12 em 12 é uma boa orientação para o paciente. Fica a dica para vocês começarem a se debruçar um pouco mais sobre o assunto, de um filme que está no YouTube chamado O Cientista. Ele conta a história do Raphael Mechoulam, que sem dúvida é o papa da cannabis medicinal. Então, acho que era isso que você precisava saber e espero poder contribuir com vocês em aulas futuras com mais informação, mais artigos e mais história clínica e prática de como utilizar essa ferramenta incrível que vem transformando, sem dúvida, a prática médica. Obrigado.